Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tomás Vicentini, sou professor de Direito Tributário e para mim é um prazer e uma honra estar aqui para poder tentar dar uma mão para vocês aí nessa Semana da Ordem, não é? Semana da OAB. Eu sei que é um exame puxado, é um exame difícil, muitos vão estar aí meio nervosos, mas com certeza todo mundo vai chegar a um bom termo. Bom, a nossa matéria é Direito Tributário e a gente vai procurar focar aquilo que é de mais relevante na nossa prova, no nosso exame. Eu procurei dividir em dois grandes temas, o Sistema Tributário Nacional e o Código Tributário Nacional. Porque normalmente essas matérias elas vêm destacadas na hora da prova. O Código Tributário, ele pega a parte infraconstitucional e é uma parte mais afeta a atividade da Fazenda do Estado. Enquanto que o Sistema Tributário, ele diz mais respeito à competência tributária e às garantias que o contribuinte tem com relação à tributação. Então vamos começar primeiro pelo Sistema Tributário Nacional. O Sistema Tributário Nacional, ele começa pelo artigo 145, outorgando competência à União, ao Estado, ao Distrito e ao município para instituir tributos. Vejam que o artigo 145, ele atribui competência para os entes da Federação instituírem tributos. Mas o artigo 145 não diz o que é o tributo. Ele se limita apenas a informar que a União, o Estado, o Distrito e o município poderão instituir os seguintes tributos e nomeia desde já os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Mas nós vamos verificar que o artigo 146 da Constituição vai remeter à lei complementar a função de definir o que vem a ser tributo, bem como definir quais são as suas espécies, o que é um imposto, o que é a taxa, o que é a contribuição de melhoria. E em relação aos impostos previstos na Constituição Federal, fixar também o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte. Ou seja, caberá à lei complementar dar o perfil de cada um dos impostos previstos no texto da Constituição Federal. O artigo 146, ele diz que compete à lei complementar a definição, vamos dar uma olhada na letra A definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuinte. Quem é que faz o papel da lei complementar até que ela seja editada? Essa lei complementar que irá dispor sobre normas gerais de direito tributário. É o Código Tributário Nacional. É o CTN que vai nos dar, pelo menos por hora, a definição do que vem a ser tributo, do que é o imposto, do que é a taxa, do que é a contribuição de melhoria. E o que diz o CTN a respeito disso? Vamos lá. O CTN diz: tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O código, ele não diz tributo pode ser, tributo é um tipo de. O código diz tributo é, ou seja, ele é incisivo, ele define para nós o que deve ser tributo. E ele diz que o tributo é uma prestação pecuniária. Pecuniária significa que ela tem valor econômico, Ela expressa uma determinada quantidade de riqueza. Ela é uma prestação compulsória, ou seja, ninguém paga o tributo porque quer. Paga o tributo porque é compelido ao seu pagamento. Ninguém acorda bem-humorado hoje, hoje é dia de pagar IPTU, hoje é dia de pagar IPVA, O tributo ele é recolhido, Ele é exigido compulsoriamente. E é uma prestação que se satisfaz em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Ou seja, o tributo ele não é uma prestação cujo adimplemento se faça por meio de um fazer, ou não fazer alguma coisa, ou entregar algum bem. O tributo é uma prestação que se satisfaz em moeda corrente, ou algo que expresse valor de moeda. O cheque, por exemplo, ele não é moeda, mas ele expressa valor de moeda. E, fundamentalmente, o tributo é uma prestação que não se constitui em sanção de ato ilícito. O que significa isso? Significa que o tributo, ele nunca, em hipótese alguma, ele vai ser uma retribuição por uma conduta irregular do contribuinte. O contribuinte não paga o tributo porque fez algo de errado. O contribuinte paga o tributo porque realizou o fato gerador, que nós vamos ver logo mais.
Quando o contribuinte ele age em desacordo com a lei, ele ficará sujeito a um outro tipo de prestação, a um outro tipo de exigência fiscal, que será a multa. A multa tem esse caráter, não é punitivo, sancionatório. A multa serve para reprimir a conduta inadequada do sujeito passivo. O tributo não. O tributo nunca se constitui em sanção por um ato ilícito, em uma penalidade por uma conduta irregular. E ainda na definição, o tributo ele é uma prestação instituída em lei, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que significa ser instituído em lei? Significa que o Código Tributário, em conformidade ao que diz a Constituição Federal, sujeitou a criação do tributo à lei. E por que ele sujeita a criação do tributo à lei? Vamos dar uma olhadinha lá no quadro negro, na lousa. O tributo, ele será instituído através de lei, ou seja, somente a lei pode criar o tributo. Entretanto, não é? Quem é que elabora a lei? Quem é que elabora a lei que vai instituir o tributo? É o Poder Legislativo. O Poder Legislativo elabora a lei, não é? Que vai instituir o tributo. Mas quem é que elege os membros, né, do Poder Legislativo? Quem é que elege os nossos congressistas, deputados e senadores? É a sociedade. Ou seja, a sociedade elege os membros do Poder Legislativo, que no exercício de suas atribuições irão instituir a lei criadora do tributo. E esse tributo será exigido de quem? Da sociedade. Ao se reservar, portanto, à lei a função de instituir o tributo, a Constituição e o Código Tributário, em conformidade a ela, ele preserva o quê? Preserva a soberania da vontade popular. É a sociedade que vai determinar a carga tributária, não é, a que ela está sujeita. Parece um pouco contra a carochinha, né? Bom, se a sociedade determina o quanto de tributo que ela vai ter que arcar, por que ela não reduz isso? Porque o problema talvez não seja de ordem jurídica, mas seja de ordem política, não é? Talvez o Poder Legislativo não represente tão bem, não é, tão adequadamente a sociedade. Mas aí é uma outra questão, não é, que não diz aí respeito à nossa prova. Do ponto de vista, não é, do direito constitucional tributário, é importante ressaltar que a sujeição do tributo à lei decorre do princípio da legalidade, que ele está lá previsto no artigo 5º, não é? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. O artigo 37 da Constituição Federal, vamos até anotar aqui, artigo 5º, artigo 37 e o artigo 150, inciso 1º, todos da Constituição Federal. O artigo 37, não é? Ele diz o quê? Que a administração pública da União, do Estado, do Distrito e do Município, sujeita, entre outros princípios, né, ao princípio da legalidade. E o artigo 150, inciso 1º, diz o quê? Que é vedado à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município exigir ou aumentar tributos sem que lei o estabeleça. Ou seja, a exigência de lei decorre de norma de índole constitucional, que ela só foi reafirmada no Código Tributário, né, em cumprimento a esse mandamento. Ficou claro? A ideia, portanto, do princípio da legalidade é que a sociedade tem que ter o direito de determinar a carga tributária a que ela está sujeita. Tranquilo? E essa lei aqui? É uma lei em sentido formal mesmo, ou não? Ou em sentido material? Não, em sentido formal também. Quando a gente fala lei, não é? É lei propriamente dita. Lei ou lei complementar, nos casos que a Constituição determinar. Mas, como regra, o tributo é instituído por meio de lei. Poderá sê-lo por meio de medida provisória? Poderá, desde que estejam presentes os requisitos, né, do artigo 62 da Constituição Federal. Desde que haja o quê? Relevância e urgência na instituição desse novo tributo. Impostos extraordinários em caso de guerra, por exemplo, poderão ser instituídos por meio de medida provisória. Agora, uma dica importantíssima para a nossa prova. Em hipótese alguma, tributo criado por lei complementar, tributo cuja criação a Constituição determinou que se faça por lei complementar, poderá ser feito através de medida provisória.
Porque nós sabemos, né, lá do direito constitucional, que matéria reservada à lei complementar não se sujeita à disciplina via medida provisória. No mais, aqueles tributos cuja instituição se faça por lei ordinária, esses, desde que presente os pressupostos do artigo 62, poderão ser veiculados também por meio de medida provisória. E só para fechar essa dica aqui, só para fechar esse tema, não é? Vamos recordar quais são os tributos cuja instituição a Constituição prevê a edição de lei complementar. O empréstimo compulsório, os impostos residuais, não é? De competência da União Federal, e as contribuições para a Seguridade Social que não estejam discriminadas na própria Constituição. Ou seja, aquelas contribuições para o financiamento da Seguridade que já estão previstas na Constituição Federal, como a contribuição incidente sobre o lucro, sobre a folha de pagamento, não é, dos empregados, não é, essa não carece de lei complementar, porque o seu perfil já vem dado, não é, na própria Constituição. Outras fontes de custeio para a Previdência Social, que não tem previsão, que não tem assento na Constituição Federal, essas deverão ser veiculadas por meio de lei complementar. Está claro? E terminando aqui a nossa definição aí do tributo. Vamos lá. O tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Atividade administrativa é atividade desempenhada por quem? Pelo poder público. Portanto, a atividade de cobrar o tributo é uma atividade o quê? Indelegável. Não pode ser atribuída a terceiros, não pode ser objeto de delegação, não é? Ao particular, certo? E é uma atividade de natureza vinculada. Ou seja, a administração pública, ao efetuar a cobrança do tributo, deverá fazê-lo de modo vinculado. Não tem margem, né, de liberdade para a sua atuação. A forma de cobrança, ela virá prevista em lei e a administração deverá se limitar apenas a dar cumprimento àquilo que a lei já estabeleceu. Tranquilo? A seguir, vamos verificar agora os impostos, a primeira, né, das nossas espécies tributárias. Aliás, antes de entrar em impostos, vamos voltar aqui a um tema que também nos é muito caro, a questão das espécies tributárias. Não é? Deixa eu colocar aqui o slide para vocês. Quantas são as espécies tributárias? Ou quais são as espécies tributárias? Esse é um tema bem recorrente nas nossas provas. Tanto em prova, não é? Exame de ordem, como em concursos públicos também. Bom, porque é uma matéria que não é muito pacífica, nem na doutrina, nem na jurisprudência. Há quem diga que são 3 as espécies tributárias. Há quem diga que são 5 as espécies tributárias. Quem defende serem 3 as espécies tributárias se fundamenta no texto do Código Tributário Nacional. O CTN, ele diz o quê? Que são espécies tributárias, os tributos, são os tributários, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Está aí no artigo 5º, né? Estão vendo aí no cantinho da tela. A Constituição Federal, por sua vez, ao detalhar as disposições gerais, né, do sistema tributário, ela diz que a União, os estados, o distrito e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. E no artigo 148, diz que a União poderá instituir empréstimos compulsórios. E no artigo 149, diz que a União poderá instituir contribuições especiais. Contribuições para o financiamento da Seguridade, contribuições, não é, de intervenção no domínio econômico. Está claro? Pelo texto constitucional, portanto, temos uma leitura diferenciada do que diz o CTN. Pela Constituição Federal, temos a impressão de serem 5 as espécies tributárias, enquanto que o CTN reduz apenas às 3. Na hora da prova, o que fazer? Depende. Se o examinador ele fizer referência ao Código Tributário, nos termos do Código Tributário Nacional, são espécies tributárias. Matar a questão aqui com o artigo 5º, não é? Imposto, taxa e contribuição de melhoria. 3 e ponto final. Se o texto fizer alusão à Constituição Federal, de acordo com a Constituição, quantas ou quais são as espécies tributárias? As 3 que mencionamos, né? E mais ainda os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Está claro? Então depende muito, não é, de como a questão for vazada na hora da prova. Se fizer referência ao CTN, teremos 3. Se fizer referência à Constituição,
teremos 5. Se não fizer referência a nada, não é? Simplesmente quais são as espécies tributárias, eu ficaria com 5 espécies tributárias. Doutrinariamente, não me parece a melhor opção. Mas do ponto de vista de prova, sendo em vista, não é, gabaritos anteriores, inclusive, não é, me parece que 5 espécies tributárias seria uma opção mais adequada para enfrentar esse tipo de questionamento. Bom, voltando à questão aí das espécies tributárias. Já sabemos, não é? Perdão. Já sabemos que o imposto é a primeira das espécies tributárias. E o que qualifica, não é, o imposto como tal? O imposto, ele é uma obrigação que tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atuação do Estado em relação ao contribuinte. Artigo 16. Por isso que o tributo, chamado imposto, ele é considerado um tributo o quê? Não vinculado, porque ele não está amarrado a qualquer atuação do poder público em relação ao contribuinte. Eu pago o ITBI porque eu comprei um imóvel. Eu pago IPVA porque sou proprietário de um veículo automotor. Eu pago imposto sobre a renda porque auferi rendimento. Ou seja, em todas essas situações, nós não percebemos a presença de uma atuação do Estado em relação a esse contribuinte. O fato gerador do imposto, ele se realiza independentemente de qualquer atividade estatal relativa ao contribuinte. Daí ser chamado de imposto, tributo não vinculado. Diferentemente do que ocorre com as taxas. As taxas, previstas lá no artigo 77, vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Bom, não localizei aqui o slide agora. Depois eu te dar volta um pouquinho para tentar localizá-lo. A taxa, ao contrário dos impostos, não é? Ela vai ter como fato gerador sempre uma atuação do poder público em relação ao contribuinte. Ou seja, na taxa, nós vamos perceber uma atuação do poder público em relação àquele que tem a obrigação de efetuar o seu recolhimento. E quais são os possíveis fatos geradores das taxas? A taxa tem cabimento em 2 situações: no exercício regular do poder de polícia e na utilização, em caráter efetivo ou potencial, de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. O que significa isso? O primeiro fato gerador da taxa se refere ao exercício do poder de polícia, que é a prerrogativa dada à administração para exercer o quê? Controle, fiscalização sobre o modo, não é, como a sociedade ela irá se organizar, como que ela desempenha a sua atividade econômica, como que ela executa determinados serviços, como ela realiza determinadas atividades. Se eu quero edificar, sou obrigado, né, a recorrer ao poder público para solicitar uma autorização, solicitar um alvará. Para a expedição desse alvará de construção, eles vão exercer um controle, não é, sobre essa atividade que estou desempenhando. Logo, terei que pagar uma taxa. Compreenderam? A taxa ela tem lugar, num primeiro momento, sempre que o poder público exercer o quê? Poder de polícia. O Código Tributário fala exercício regular de poder de polícia, ou seja, não é exercício potencial. Tem que existir a fiscalização, tem que existir o controle para que a taxa possa ser exigida. E o segundo fato gerador da taxa é a utilização em caráter efetivo ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. A definição de taxa ela tem vários, não é, aspectos a serem enfrentados. O que é utilização efetiva ou potencial? Efetiva quando o contribuinte efetivamente usa do serviço disponibilizado pelo poder público. O poder público disponibiliza serviço de água e esgoto e eu utilizo a água fornecida pelo poder público e despejo o meu esgoto, não é, na rede pública, não é, mantida aí pelo poder público. Tá claro? Essa é uma utilização efetiva. E o que seria uma utilização em caráter potencial? Quando o Estado disponibiliza o serviço
ele fica, não é, à minha disposição e é de adesão compulsória. Eu não posso falar, não quero ser interligado à rede de esgoto. Eu sou obrigado. Posso até não utilizar, mas ele está à minha disposição. Aqui nós temos a utilização em caráter o quê? Potencial, porque potencialmente eu poderei vir a usar aquele determinado serviço. E qualquer serviço pode ser taxado? Não. O Código fala em serviço público, específico e divisível. Serviço público específico é aquele que nós temos condições de identificar qual é o conteúdo da prestação disponibilizada pelo poder público. Qual é o serviço que está me ofertando? É fornecimento de água tratada? É coleta de esgoto? É coleta de lixo? Não é? Enfim, há um conteúdo determinado. Vamos imaginar que amanhã a Prefeitura institua a Companhia de Serviços Gerais e notifique toda a população de São Paulo para o pagamento, né, desse tributo. Nesse caso, a taxa seria o quê? Inconstitucional. Ela não teria fundamento, não é, na base do sistema tributário nacional. Por quê? Porque o serviço seria o quê? Inespecífico. Faltaria, não é, a essa Companhia de Serviços Gerais, não é, a especificidade exigida pelo Código Tributário Nacional para a criação da taxa respectiva. E o que é o serviço público divisível? É aquele que pode ser mensurado com relação a cada um dos contribuintes. Ou seja, dá para te mencionar o quanto de serviço cada contribuinte se apropriou. E, portanto, dá para mensurar o quanto ele vai ter que pagar de taxa. Eu pago de acordo com a utilização do serviço. Peguemos o exemplo do serviço de água tratada, não é? Se eu não utilizar a água, eu vou pagar um valor mínimo, não é? O mínimo por estar o quê? Com aquele serviço à minha disposição. Se eu utilizar um pouco, eu vou pagar um pouco. E se eu utilizar muito desse serviço, eu vou pagar um valor maior. Por que eu pago de acordo com a utilização? Porque o serviço aqui ele é divisível. Dá para dimensionar o quanto de serviço foi apropriado pelo contribuinte. E dessa forma, mensurar, não é, a taxa que ele deverá suportar. O serviço de iluminação pública, por exemplo, é um serviço, não é, específico. Ele tem um conteúdo certo, determinado. A gente pode identificar qual é a atividade do Estado, não é, que está nos beneficiando. Todavia, é um serviço público o quê? Indivisível, porque a iluminação, não é, que cobre a Avenida 23 de Maio em São Paulo, por exemplo, não é, ela não beneficia 1, 2, 100, 10, 300 pessoas. Não é? Ela beneficia uma coletividade que não tem como ser identificada para fins de tributação. Está claro? E, por fim, nós vamos ter a questão da contribuição de melhoria. É o terceiro tributo, não é, previsto no Código Tributário Nacional. O que é a contribuição de melhoria? É o tributo exigido em razão da valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Toda vez que o Estado realizar uma obra pública e, em função dessa obra pública, decorrer uma valorização imobiliária, um acréscimo patrimonial em favor do contribuinte, o Estado terá o direito de cobrar a respectiva contribuição de melhoria. A Constituição Federal de 88, ela fala que o Estado pode criar a contribuição de melhoria, não é, em decorrência de obra pública. E não diz, não é, em decorrência da valorização decorrente da obra pública. Há quem diga, portanto, que essa parte do Código Tributário Nacional não teria sido recepcionada. Todavia, a maior parte da doutrina e da jurisprudência entende, não é, que a contribuição de melhoria tem lugar, sim, não é? Somente na hipótese em que a obra pública gerou um acréscimo patrimonial, né, para os imóveis próximos aí da sua realização. E a contribuição de melhoria, ela vai ter dois limites na sua cobrança. Um é o limite global. Ele nunca poderá ultrapassar na sua arrecadação total o valor despendido com a realização da obra. E o outro é o limite individual. Ela nunca poderá ultrapassar o ganho experimentado por cada contribuinte. Se o meu imóvel, antes da obra, valia 200 mil e agora ele vale 230, o máximo de contribuição de melhoria que o Estado poderá exigir da minha pessoa é 30 mil. A ideia, não é, é que nenhum contribuinte seja beneficiado pela realização da obra pública em detrimento dos demais. Não é? A contribuição de melhoria ela tem fundamento, não é, em dois princípios do direito. Não é? O princípio da isonomia e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo agora, só para descansar um pouquinho, e na sequência a gente volta aí com a questão das limitações do poder de tributar. Tá bom?